coração da liturgia da palavra hoje é a conversão. Quando nós falamos em conversão, pensamos logo em mudar de religião, mas não é verdade. Conversão significa mudar de mentalidade, mudar de comportamento, mudar de direção. A palavra na sua raiz que Santo Agostinho utilizou, metanoia, significa isso, mudar a mentalidade. Se eu tenho uma mentalidade para aquilo que não presta, eu quero buscar aquilo que é bom. Se eu tenho uma tendência constante e cedo ao mal, eu agora procuro, contando com a graça de Deus, a buscar, a realizar, a fazer o bem. Se existe um mal no mundo, o mal não foi criado por Deus, e as coisas que existem são criadas por Deus, e o mal não foi criado por Deus. Filosoficamente falando, se existe um mal no mundo, o único mal que existe no mundo é o não ser santo. Se nós fôssemos santos, seria uma paz na vida de todo mundo. Se nós fôssemos santos, seria uma tranquilidade na vida de todo mundo. Se nós fôssemos santos, não haveria insegurança na vida, na casa, no veículo, no trabalho de ninguém. Porque o santo, ele esquece de si, vive para Deus e para o próximo. Ele se doa a Deus através do irmão, e por causa de Deus ele se doa ao irmão. Ele se esquece de si e entrega a sua vida por amor aos seus irmãos. Quando não existe a santidade, quando não trilhamos os caminhos do Senhor, cantávamos no Salmo, é porque nós não estamos trilhando o caminho da conversão, nem da santidade. Aí é necessário pedir: Senhor, dai-me a graça da conversão. Se todos nós buscássemos a conversão, o mundo seria diferente, a igreja seria diferente, a sua família seria diferente, a sua vida seria diferente. Nós enganamos muitas vezes santidade com rezação. Precisamos rezar, é necessário rezar, porque rezar me coloca em sintonia com Deus e me abre para Deus, e Deus age em mim e através de mim. Mas não basta somente rezar, é preciso colocar em ação a oração, porque a oração deve me motivar a amar e colocar em ação esse amor, e viver a prática dos mandamentos, provando o meu amor a Deus, e viver o que as Escrituras dizem também: se alguém me ama, observa os meus mandamentos. E as Escrituras vão dizer também: se alguém diz que me ama, não me vendo. Aliás, se alguém diz que me ama, não me vendo, mas não ama o irmão que vê, é um mentiroso. A verdade é que está ali. Porque não adianta ficar na igreja dizendo Senhor, 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 se no coração traz a guerra, traz a discórdia, traz a paz, traz a inimizade. E às vezes eu fico pensando, imaginando, tem uns que o terço não sai do bolso e nem da mão, mas tem raiva dos outros, tem ódio dos outros, persegue os outros, fala mal dos outros, critica os outros, dentro da igreja, vive na igreja, trabalha na igreja, são ministros da Eucaristia, são irmãos do Santíssimo, são coroinhas, são cantores, são renascidos, são do Séguin, são do Cursilho,
missa das 7, fui correndo, tomei esse café, falei, então só um café, eu vou bater um papo com ele, tá certo? Enquanto eu conversava com ele conversa vai e vem, e perguntava da vida dele, olha, eu trabalho como professor, a minha vida é na escola, da escola para casa, eu tenho isso, eu não consigo me dominar, eu fumo, e às vezes eu tomo cerveja, mas nem fico embriagado. Mas eu amo a minha família, eu respeito a minha família, eu faço as minhas orações a cada dia, eu faço a minha oração ao despertar, ao deitar, eu respeito o meu próximo, eu faço minhas caridades, eu compro, eu pago, eu respeito o semelhante, eu não vivo falando dos outros, eu não levanto calúnia, eu não fofoco, eu não denigro a imagem de ninguém. Eu falei para ele, então só falta uma coisa, ter mais intimidade com Deus, comunhão com Deus. Por que você não vai à missa dia de domingo? Deus me livre. Como isso? Deus me livre de Deus? Não! Deus me livre da minha mulher. A única hora que eu tenho sossego é a hora que ela está para a igreja. Eu vou na igreja, eu vou encontrar com ela lá. Imagina, está vendo? Aqui é lá na igreja, piedosa, santa, que vive rezando pela conversão do marido. Se eu for lá em casa, eu vou vir na igreja, não se converteu, não. Vamos agora rezar pela conversão da senhora. Porque a senhora entra na igreja, mas a igreja com os ensinamentos de Jesus não entra na sua vida. Você não respeita. Ele se escandaliza. A senhora sai da igreja falando da vida dos outros. Sai da igreja comprando e não pagando. Sai da igreja caluniando os outros. Sai da igreja mentindo. E às vezes na porta da igreja já, nem na porta. Tem uns que comungam, ficam olhando os outros comungar. Olha a roupa que aquele está comungando. Olha a roupa que aquela está comungando. Será que aquele fulano pode comungar? Será que aquela fulana pode comungar? Gente, você viu quem estava na igreja? Gente, você viu quem deixou de ir na igreja? Gente, pelo amor de Deus, converte, gente, pelo amor de Deus, isso é conversão. Eu peço todos os dias ao meu Deus, Senhor, dá-me a graça da conversão. Quem sabe na hora que o Senhor me chamar, eu já esteja convertido, já abandonei os meus pecados, já vivo na graça, e tento não ser aquele que deixa de lado o amor e opto pelo mal, pelo egoísmo. Portanto, hoje, quando nós falamos de conversão, não é para analisar quem está precisando de conversão porque não vem da igreja. Sou eu que estou dentro da igreja. Será que eu não preciso de conversão? Sim, todos nós precisamos de conversão. Quando aparece uma picuinha na igreja que vem me falar só para ter que rezar pela conversão desse povo, nem me importo, não entro. Além de ser baixaria, gente de igreja brigar e falar um do outro, eu não me misturo e não me rebaixo essa baixaria. De movimento falando de movimento, funcionário falando de funcionário, um atacando o outro, um fazendo fofoca da vida do outro. Pode perguntar aos meus funcionários. Se tem fofoca, se tem uma coisa ou outra, não me rebaixo, porque além de ser baixaria, é pouca vergonha. Porque como pode morar, viver na igreja e fazer uma coisa dessa? Conversão, precisamos de conversão. Isso é martírio, olha lá, flechada no peito, olha as imagens bonitas, marcadas pela conversão. É preciso doar a minha vida, mas nós não doamos. Eu dou a vida por Jesus Cristo, aí meta a língua no meu irmão. Eu dou a vida pelo Jesus Cristo, aí puxa o tapete do meu irmão. Eu dou a vida por Jesus Cristo, mas persigo o meu irmão. Se eu puder denigrir mais do meu irmão para ser melhor do que Deus do céu. Gente, nós precisamos de conversão. Todo mundo precisa de conversão. Hoje de manhã eu citava, dentro do seminário, os seminaristas precisam de conversão. É um falando do outro, é um perseguindo o outro, é um criticando o outro, é falando do padre, é falando do bispo, é falando do reitor, é falando de Deus e o mundo. Precisam de conversão. No clero, os padres falam do bispo, falam do papa, um fala do outro, um calunia o outro, um tem inveja do outro. Precisamos de conversão. Nos movimentos, um critica o outro, precisamos de conversão. As nossas famílias da mesma forma, um com inveja do outro, precisamos de conversão. E ainda fazemos vigília pela conversão dos pecadores. Quem são os pecadores? Nós somos os primeiros. São Paulo fala isso. Rezemos, irmãos, peçamos por aqueles que se afastaram de Deus, pelos pecadores, dos quais
Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro pecador. A conversão que o Senhor nos convida hoje é essa: analisarmos com exame de consciência bem detalhado a cada dia, se eu tenho humildade, se eu tenho a graça do perdão, se eu tenho a graça da simplicidade, se eu tenho a graça da docilidade, ou se eu sou como que aquelas mapas antigas que nós chamávamos de malícia, a gente encosta, encolhe, porque é tão sensível que qualquer coisa ofende. Sejamos mais abertos no dom da humildade, no dom do perdão, no dom da reverência. Alguém fez mal para você? Reze por ele. Alguém te perseguiu? Reze por ele. Escutou fofoca no lugar? Deixa quietinho ali. Língua não tem osso, mas quebra caroço. A fofoca mata, faz alguém matar inocentemente e vai prestar conta a Deus. Tem gente que por causa da língua vai cair com a ponta do dedão lá no purgatório e vai ficar perona sécula seculora, ou seja, pela eternidade. Imagina você ficar só na ponta do dedão lá, sofrendo por causa da língua. E nós às vezes fazemos isso, uma conversinha, um comentáriozinho, uma brincadeirinha assim. Isso é até normal, um assunto. Mas alguém te fala uma coisa de uma pessoa, você vai lá e conta para a pessoa que falaram. Isso é baixaria, é fofoca, isso é horrível. Não pode acontecer, não deve acontecer, muito menos em ambiente religioso. Amados irmãos, não nos deixemos levar pelo inimigo, nem pela maldade. Rezemos uns pelos outros, deixemos-nos converter pela palavra de Deus. E conversão, repito, é seguir os passos de Jesus, deixando de lado nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência, nossa egoísmo e tantas outras coisas más. Isso é conversão. E todos nós precisamos de conversão. Deixamos-nos converter. E vamos nos converter porque o reino de Deus está próximo. A figura desse mundo passa. Quem tem mulher viva como se não tivesse, quem tem riqueza viva como se não tivesse, quem tem poder viva como se não tivesse. E por quê? Tudo é figura, tudo é vaidade, tudo passa. Por isso não adianta outras coisas que nos separam de Deus. Convertemos, creiamos no Evangelho para ganharmos a salvação. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso,